Caso Marcos Gente, bom Grubert, dia. marido da cantora Heloísa Dando um pouco de Rosa, assunto a dependência respeito, né, que emocional. enquanto eu tô postando muita coisa atrasada que eu não tinha postado, eu vim falar sobre um caso que tá repercutindo, já havia repercutindo desde 2023, e agora voltou a repercutir de novo. Vocês estão sabendo daquele caso do Marcos Grubert, que é o marido da cantora gospel Heloísa Rosa, que canta aquela música Não Esturbe o Vosso Coração. Pois é, a própria. Vou botar uma foto deles aqui. Ele foi preso nos Estados Unidos acusado por abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, 6 anos, se não me engano. E aí apareceu um novo caso, logo depois que apareceu dessa menina, de uma moça que trabalhava com a Heloísa enquanto eles moravam no Brasil. Ela era assessora dela, parece. Eu vou deixar aqui um pedacinho da matéria que eu achei. Falando que ele abusou dela também, que ele embebedou ela e abusou dela, só que ela custou para assimilar isso. Ela achou que era algo, né, normal, e na época a Heloísa sabia de tudo, falou que ia apoiar ela. Enfim, não apoiou, como ela tá fazendo com a criança agora também. A criança foi dormir na casa dela, acredito eu que pra ficar com os filhos dela, né, que são amiguinhos, né, de igreja e tal. E aí ele fez isso com essa criança, e a criança chegou e contou tudo pra mãe. E não é só sobre o caso, sabe? Porque o caso ainda está sendo investigado. A Heloísa soltou uma nota falando que o caso foi encerrado por falta de provas, mas a mãe da criança já refutou, falando que é mentira, que o caso não foi encerrado por falta de provas, que ainda está sendo analisado, né? E ele se declara inocente. E ela continua com ele. E eu queria falar sobre, na verdade, sobre dependência emocional, que eu acredito que é o que a Heloísa está tendo sobre o marido. Gente, Deus instituiu o casamento, a família, para dar certo mesmo, para que não aconteça o divórcio. Porém, pela dureza do coração, acontece divórcio, porque às vezes o marido agride, mata, ou, no caso, rouba a esposa, ou faz a pior maldade com ela possível, estupra a criança. Gente, num caso como esse, acontece o divórcio, porque como você vai conviver com uma pessoa que foi capaz de fazer uma brutalidade dessa com uma criança? E isso é dependência emocional. Eu achei uma imagem falando sobre o que é amor e o que é dependência. E o que é dependência emocional, vou deixar aqui para vocês verem. E a dependência faz com que você não enxergue os erros da pessoa, com que você veja, mas acha que tá tudo bem. Tá tudo bem, hein? Ai, aconteceu uma briga, ele me bateu, mas foi só essa vez. E acontecem várias outras vezes e você se cala. Ai, a gente discutiu e acabou que ele falou que ia me largar e eu tive que implorar de joelhos para ele não me largar. Isso é dependência emocional. É agressão mental, né? É agressão física e mental. Ai, e aí você não vê os erros da pessoa, você encobre, você é machucada em inúmeras formas e finge que tá tudo bem para poder manter esse casamento, para manter esse relacionamento. A pessoa te trai, a pessoa faz as coisas ruins e você finge que não tá vendo só para poder manter, né, esse relacionamento, porque você o ama e acha que não vive sem ele, que sem ele você vai morrer, que é a morte. E não é bem assim. A Bíblia, em 1 Coríntios, fala muito bem do que é o amor. Que ele é paciente, ele não se ira facilmente, o amor não maltrata, o amor não machuca, o amor não tá aí para ferir a gente em inúmeras formas e nos deixar inúmeros traumas. A pessoa que é dependente emocional, e eu tenho propriedade para falar sobre isso, a gente fica com inúmeros traumas, que obviamente depois, com terapia e com Deus, né, vai se curando. Mas isso é algo muito sério, que deveria ser falado mais na sociedade, principalmente dentro das igrejas, né? Porque como a gente prega contra o divórcio, e tá certo, tem que pregar mesmo contra o divórcio, mas em situações como essas, não dá. É impossível. Antes a mulher se separar de um marido agressivo do que ela ser mais uma vítima de feminicídio. Antes ela se separar de um marido abusador de crianças do que daqui a pouco ele abusar do próprio filho. E a mulher se calar e ficar lá do lado do marido. Num momento como esse, é uma dependência emocional. E eu me lembro que quando eu estava fazendo terapia, né, para tratar isso, a psicóloga era cristã e ela falou assim, não é só dependência emocional, você está pegando ele, colocando no lugar de Deus na sua vida. Ele virou um Deus para você está sendo idólatra do mesmo jeito. E infelizmente é isso. Você se torna idólatra, você idolatra a pessoa e aceita tudo que ela faz, aceita tudo que vem dela e quer ela, mesmo sabendo que não te faz bem, mesmo sabendo que ela tá fazendo super mal pra você, fazendo de tudo pra te machucar. E você quer a pessoa, porque você tá doente, isso é uma doença, sabe? E a gente precisa alertar a igreja brasileira sobre isso. Principalmente os cristãos, sabe? Que realmente a gente levanta a bandeira contra o divórcio. Mas a gente tem que entender que cada caso é um caso. Que nem todo mundo se separa só porque não gostou da cara mais um do outro. Você se separa porque houve um motivo muito grave, sabe? Então, que a gente possa orar pela Heloísa Rosa, que ela acorde a tempo para essa idolatria que ela está cometendo com o marido dela. E que, se ele for inocente, que esse caso realmente seja repercutido no mundo para declarar a inocência dele. Mas que, se ele for culpado, que ele vá preso e pague pelo que fez. Porque até hoje a mãe da criança e a mulher que denunciou ele
falam, afirmam que ele é culpado. Então, a igreja não pode se calar com uma coisa dessa. Não dá. E ver ela perdendo todo o ministério dela por conta disso é muito triste. É caso de pegar na mão dela e levar para fazer tratamento mesmo, porque isso é uma doença, né? E é isso. Eu espero que Deus cure cada coração que passa pela dependência emocional. Façam terapia, gente. Terapia não é algo de outro mundo ou algo de louco, não. Terapia é ótimo e todo mundo deveria fazer. Hoje eu não preciso mais, mas quando eu precisei, eu fiz sim. Fiz terapia, fui no psiquiatra, fiz tratamento com medicamento. A gente precisa. Deus deixou os médicos aí pra isso, sabe? Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Que Deus cure o coração de cada uma que passa por isso e se liberte, sabe? Procura ajuda de alguém que tem esse mesmo conhecimento, de saber que isso é uma dependência emocional e que tá te matando aos poucos. E daqui a pouco, pode ser que você morra mesmo, seja mais um caso de feminicídio, né? Acorda pra vida antes, viu? Deus não quer te ver sofrer, não. Um beijo, gente. Fica com Deus.